Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo de número 4, no versículo 46. Texto precioso das Escrituras. Eu quero que você me acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta. João capítulo 4. Eu vou pregar nesta manhã essa mensagem que o pastor Paulo pediu para que eu repetisse. À noite eu vou pregar a mensagem Esperança para a sua família. Talvez você tenha um costume de vir num culto no domingo, ok. Mas hoje à noite eu quero encorajar você não somente a voltar ao culto das 18 horas, mas trazer uma família que precisa de uma palavra de esperança. Todos nós conhecemos, entre os nossos familiares tem muita gente precisando de uma palavra de esperança. Então eu desafio você a voltar no culto à noite e a participar e a trazer um visitante também. João, no capítulo de número 4, a partir do versículo 46, sua Bíblia está aberta? Vamos orar com a nossa Bíblia aberta? Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, nosso coração está aberto diante da sua palavra. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos abençoe agora, a mim, ó Deus, com unção, paixão e piedade para ministrar, compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor já me falou. E a tua igreja, Senhor, abençoa, Deus, para que possa compreender e obedecer completamente, imediatamente e alegremente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Versículo 46 diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora em que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. O versículo 54 diz que foi este o segundo sinal. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. O segundo sinal é a cura do filho do oficial, como nós acabamos de ler. O primeiro milagre especial Jesus opera a pedido de uma mãe. O segundo milagre especial ele realiza a pedido de um pai. Seus dois primeiros milagres foram realizados no âmbito familiar, para revelar para mim e para você que Jesus é o Deus da família. Ele é o Deus que opera milagres na família. Ele é o Deus que se envolve, que se preocupa, que se compromete, que prioriza a família. Ele priorizou a família no seu ministério. E eu quero dizer, à guisa de introdução, que a sua família é prioridade na agenda de Deus. Deus tem bênçãos especiais reservadas para nós e para todos a nossa casa. Deus tem uma palavra para você e para a sua família nesta manhã. Preste atenção, essa história de um filho que está morrendo e de um pai que está disposto a ir até as últimas consequências para que seu filho fosse curado e a sua família fosse abençoada. E é claro, esta família precisa de um milagre porque está enfrentando crise. E não tem família que não passa por crise. Toda família em um ou outro momento vai enfrentar crises e algumas crises agudas. E eu quero que você acompanhe algumas crises que eles enfrentaram. Primeiro, é a crise nos filhos. Não era o pai que estava doente, era o seu filho. E, irmãos, a dor se multiplica muitas vezes mais quando os nossos filhos são avejados, porque uma coisa é quando eu estou no hospital, outra coisa é quando a minha filha está. A dor se multiplica, meus irmãos, infinitamente. Essa é a estratégia de Satanás. Um filho doente põe toda a família enferma. Por isso que o inimigo tem atacado tantos filhos,
Por isso que Satanás tem batido com ímpeto contra os filhos. Talvez seu filho não esteja padecendo de uma enfermidade física, mas quantos pais estão na igreja, estão orando, estão buscando o Senhor, porque os seus filhos estão padecendo de uma enfermidade espiritual. Alguns estão paralíticos, porque estão paralisados na fé. Talvez cresceram na igreja, mas no decorrer do tempo se desviaram, afastaram do caminho de Deus, foram enganados por este mundo, seduzidos por Satanás, e agora estão escravizados pelo pecado. E eu sei que não tem nada mais angustiante para um pai, para uma mãe, do que ver os seus filhos cativos, acorrentados, agrilhoados, escravizados por este mundo. Quantos pais passam a noite acordado porque não sabem para onde que a menina foi? Quantas mães passam a noite em sono porque não sabem que hora que a menina vai chegar? Irmãos, tem se abatido sobre as famílias brasileiras a maldição de Malaquias capítulo 4. Pais que não têm coração convertidos aos filhos, filhos que não têm os coração convertidos aos pais. Mas esta maldição pode ser quebrada e pode ser revertida em bênção por meio da palavra de Deus. Talvez o divórcio mais grave hoje é o divórcio dos filhos. Levantou-se uma geração rebelde contra toda e qualquer autoridade, a começar dos seus pais. E é por causa disso que Satanás tem ceifado a vida de tantos filhos ainda jovens. Porque Deus estabeleceu uma promessa dupla. Eu vou te abençoar com longevidade, eu vou te abençoar com prosperidade, se você honrar seu pai e sua mãe. E o que Satanás tem feito, o que o mundo tem feito, tem levantado a rebeldia no coração dos filhos, com exatamente este propósito, para ceifar a vida deles. Deus fez uma promessa: você terá longos anos de vida, isso é longevidade. E se você honrar seu pai e sua mãe, você irá bem em tudo o que você fizer, isso é promessa de prosperidade. Mas quantas famílias estão chorando e estão sofrendo por causa dos filhos? Se já não bastasse, essa família vai enfrentar uma crise financeira, porque este homem era um alto oficial do rei Herodes. Este homem tinha dinheiro, este homem tinha recurso. Não tenho dúvida, ele fez tudo que estava ao seu alcance, com o objetivo de recuperar a saúde do seu filho. Pagou os melhores médicos, levou o menino em lugares especializados, mas todo o dinheiro que ele investiu não deu em nada, porque a Bíblia diz que o menino vai de mal a pior e agora está à beira da morte. Quantas famílias estão enfrentando crise financeira porque fizeram alto investimento e perderam tudo? E a crise financeira, irmãos, não é uma crise qualquer, ela vem para solapar, ela vem para arrebentar com o casamento. Metade dos casamentos terminam por questões financeiras. Não tem outra coisa que tem levado as famílias mais a brigarem, a se indisporem, a pararem nos tribunais do que a questão financeira, porque tem família que tem muito, eles brigam porque tem muito, tem família que tem pouco, eles brigam porque tem pouco. E a crise financeira vem, meus irmãos, não apenas quando o dinheiro acaba, mas quando se tem muito e se descobre as limitações dos recursos humanos. Porque o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro pode pagar os melhores tratamentos, mas não pode comprar milagres. O dinheiro pode te dar influência e status aqui na terra, mas não pode subornar a Deus. O dinheiro pode encher a sua casa de ansiolíticos, mas não pode produzir serenidade para a sua alma. O dinheiro te dá condições de comprar os mais caros antidepressivos, mas não pode produzir alegria de verdade. O dinheiro pode comprar serviçais e bajuladores, como este homem tinha servos, mas não pode comprar amigos verdadeiros. O dinheiro pode te dar alguns privilégios aqui na terra, mas não garante um lugar no céu. Há limites no dinheiro. Se já não bastasse, essa família vai enfrentar também uma crise religiosa. Porque diz a Bíblia que este homem é da Galileia dos gentios, certamente ele era gentio. E sendo gentio, alheio e a quem as promessas de Deus, ele ainda não acreditava em Jesus como Messias. E se ele era gentio, talvez ele acreditava que César era Senhor, porque era uma crendice daquela época. Ou ele adorava os deuses que eram adorados lá em Roma, no panteão construído por Augusto. Talvez ele acreditava naqueles deuses malucos da mitologia grega. Mas quando a morte bateu na porta da casa dele, o que me chama a atenção é que ele não vai fazer uma peregrinação em Roma, pelo contrário, ele segue o caminho inverso, ele desce para buscar a Jesus, porque ele sabia que somente Jesus podia operar um milagre na sua família. Milagre, meu irmão, na família só tem um que pode operar, o nome dele é Jesus de Nazaré. Só ele.
Mas ele enfrenta mais uma crise existencial. De onde vem a crise existencial? Este homem tinha tudo o que ele sempre quis ter. Ele morava no palácio de Herodes. Este homem tinha o emprego que ele sempre quis ter, a casa que ele sempre quis ter. Era um homem amado pela sua família, admirado pelos seus amigos, invejado pelos seus inimigos, respeitado na sua comunidade, prestigiado na sua sociedade. Mas de repente, quando seu filho está à beira da morte, este homem vai descobrir que a posição social é inútil contra os dramas da vida. E é exatamente neste momento, meus irmãos, que as pessoas descobrem que coisas não podem responder aos apelos da alma. A crise existencial vem quando se descobre que absolutamente nada neste mundo pode corresponder a um vazio que há dentro do coração do ser humano, enquanto ele não encontra o Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos fome que nem pão nem peixe pode saciar, nem o carro do ano, nem a casa mais bonita nesta cidade, nem o melhor emprego. Nós temos fomes muito mais profundas. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele é a provisão para nossas maiores necessidades. E Ele se apresenta, se você tem fome, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Se você tem sede, Ele se apresenta, eu sou a água da vida. Se você está em trevas, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Se você está em angústia, Jesus é a paz que vai além do entendimento. Se você está vazio, Jesus é a plenitude de Deus. Para os que estão distantes, Jesus é reconciliação com o Pai. Para os que estão enfermos, Jesus é o bálsamo de Gileade. Para aqueles que estão culpados, Jesus é o perdão de Deus. Para os que se sentem condenados, por meio de Jesus tem justificação. Para os que estão cativos, Jesus é a libertação. Para aqueles que estão vivendo em perversão, por meio de Jesus tem salvação. Para aqueles que estão no fundo do poço, Jesus é a mão estendida que arranca do lamaçal do pecado. Para aqueles que chegaram no fim da linha, Jesus é a oportunidade de recomeço. Para aqueles que se sentem sozinhos, Jesus é o verdadeiro amigo que nunca nos abandona. Para aqueles que estão vivendo na antessala do inferno, Jesus é a porta dos céus. Os anjos subiam e desciam sobre a sua cabeça. Para aqueles que estão expostos às intempéries dessa vida, Jesus é o abrigo seguro que protege, que acolhe. Para aquele que está perdido, Ele diz, eu sou o caminho. Para aquele que está no engano, Ele revela, eu sou a verdade. E para aquele que está morto no delito e pecado, Ele se apresenta, eu sou a vida e a vida em abundância. Todas as necessidades da alma de um homem e de uma mulher só podem ser supridas por meio do encontro com Cristo Jesus. Quero lhe afirmar nesta manhã, se Jesus não for o seu pastor, nada irá satisfazer. Você vai repetir aquele jargão dos existencialistas, Paul Sartre, a vida não vai deixar de passar de uma paixão inútil para você. Mas eu quero lhe afirmar que se Jesus for o seu pastor, nada te faltará. Nada. Porque Ele vem, Ele preenche, Ele enche o nosso coração, Ele traz sentido para a nossa vida e para a nossa existência. Se já não bastasse, este homem enfrenta uma crise pessoal. Eu me compadeço deste homem porque eu também sou pai. Estrutura interior desse pai de família está abalada. Seu filho está morrendo. Seus recursos financeiros são inúteis. Sua religião não podia fazer nada para mudar aquele quadro. O homem tinha coisas demais com o que viver, razões de menos para que viver. Quantas crises se abateram sobre uma família, sobre um pai, ao mesmo tempo. Mas preste atenção, foram exatamente estas crises que arrancaram este homem do palácio, do sofá da sua casa, da sua zona de conforto, e o levou à presença de Jesus. Daí eu entendo, meus irmãos, que bendita é a crise que nos coloca aos pés do Senhor Jesus, e maldita é a prosperidade que nos afasta do caminho de Deus. A crise é a oportunidade para você chegar à presença do Senhor. A crise vem para nos colocar no lugar certo, e o lugar certo é na presença do Senhor, aos pés da cruz.
Como dizia C.S. Lewis, no momento de alegria Deus sussurra nos nossos ouvidos, mas no tempo de crise Deus grita. Quem sabe você e sua família estão enfrentando algumas crises semelhantes a essas. Eu quero lhe dizer que as nossas necessidades são as nossas maiores oportunidades. Este é o tempo oportuno, se você e a sua família estão vivenciando crises semelhantes a estas. É o tempo oportuno para você conhecer a Jesus e o seu poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar, de fazer novas todas as coisas, de restaurar a sua família, porque Ele é o Deus da família e Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Na verdade, diz a Bíblia que não existe absolutamente nada que é difícil demais para Ele. Mas nessa manhã você precisa tomar algumas decisões. Porque Deus quer agir em seu favor, mas Deus não vai agir em seu lugar. Você pode falar comigo? Deus quer agir em meu favor, mas Ele não vai agir em meu lugar. Irmãos, tem iniciativas, atitudes, decisões que somos nós que devemos tomar. E se a sua família precisa de um milagre, você precisa tomar essa decisão hoje. Quantas famílias precisam de um milagre? Levanta a mão aqui. Minha família precisa. Minha família precisa. Você precisa tomar as mesmas decisões que este homem tomou, que mudaram o rumo, a sorte e a história da família dele. Primeira decisão que este homem tomou, você vai tomar esta manhã, é a decisão de vir ao encontro do Senhor Jesus. O homem está em Cafarnaum, Jesus está lá em Caná da Galileia, 40 quilômetros de distância, estrada difícil. Este homem, ao ouvir que Jesus está em Caná da Galileia, ele sai de onde ele está e vai ao encontro do Senhor Jesus. Eu não sei se este homem foi a pé, foi a cavalo ou aparelhou os melhores carros daquela época, mas uma coisa eu tenho certeza, ele foi a toda pressa porque a sua família precisava de um milagre. Se a sua família precisa da intervenção de Deus, vem correndo para a presença de Jesus. É o próprio Jesus que diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E para vir até Jesus tem que sair de onde está. Saia da sonolência, saia da displicência, saia da indiferença, saia da morbidez. Que hora que você vai tomar uma decisão na sua vida, o diabo está investindo, está destruindo a sua família, está esperando Deus fazer o quê? Você está esperando o diabo acabar com o seu casamento, destruir a vida dos seus filhos, para você acordar e tomar uma decisão? Vai esperar acabar com tudo? Irmãos, eu fico assustado com um tanto de crente relapso, indiferentes, deitado em berço esplêndido, enquanto o inferno inteiro se move para destruir a família. Tome a decisão nesta manhã de deixar de ser um frequentador de culto e entregar a vida de uma vez por todas a Cristo. Tome uma decisão, deixar de ser um consumista da fé e ser um propagador da fé. Tome uma decisão de ser um discípulo de Jesus de verdade. Nós não podemos brincar com coisas sérias. Segunda decisão que esse homem tomou é a decisão de interceder pela sua família. O homem roga, versículo 47, ele chega até o Senhor Jesus, vai bater papo com o Cristo? Não. Na presença de Jesus, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai aproveitar a oportunidade. Abra um parênteses aqui, eu fico assustado. Nós passamos apenas 1h30 no culto, no templo, e a pessoa vem ao culto, na presença de Jesus, está mexendo no WhatsApp, está mandando foto, está querendo saber resultado de time. Acorda, meu irmão, em nome de Jesus, na presença de Jesus, nós temos que aproveitar a oportunidade de apresentar a nossa família. Este homem está na presença de Jesus, na frente de Jesus. O que ele faz? Ele ora, ele intercede pela vida do seu filho. Por que você está intercedendo, meu irmão? Ainda mais, como que você está intercedendo? Este homem chega diante de Jesus com clemência, ele ora pedindo, com urgência, com humildade, com sinceridade. Ele não usa o crentez, frases de efeito, ele não usa absolutamente a retórica, ele simplesmente rasga o seu coração e apresenta a sua necessidade, e é isso que agrada a Deus.
Muitas vezes a nossa retórica ou a nossa oratória não passa de soberba diante do Senhor. Deus sonda o nosso coração e diz o salmista que Ele se agrada na verdade no íntimo. É isso que importa para Deus. Interceda com toda a sua força, a plenos pulmões. E ainda mais, a quem você está intercedendo? Porque repare um detalhe nesse texto, que esse homem vai direto a Jesus. Ele não procura mediadores humanos. Ele não pede Pedro, que era líder dos apóstolos, para falar e interceder por ele. Ele não pede João, que era o melhor amigo de Jesus, para orar por ele, conversar com ele. Ele não pede Maria para ser intercessora dele, para ser medianeira dele. Olha a Bíblia, diz a Bíblia que a razão por que a sua oração foi respondida é porque ele foi direto a Jesus. Você também pode ir diretamente a Cristo. Você não precisa de mediadores humanos. O que me chama a atenção, pastor Wagner, é que o que tem de crente folgado não é brincadeira. Ele pede a célula para orar, ele pede os pastores para orar, ele pede o ministério de intercessão para orar. Se for possível, ele manda um e-mail para a IBC toda, mas ele mesmo não ora. Irmão, ninguém vai orar com mais paixão pela sua família do que você mesmo. Ninguém vai interceder de todo o coração e com toda a força pela sua casa do que você mesmo. Na minha leitura bíblica, ontem eu estava lendo Gênesis capítulo 17, quando Deus se apresenta para Abraão, para dizer para ele que ele teria um filho dentro de 1 ano. Então Abraão, ele ora e pede ao Senhor, porque ele lembra do seu filho Ismael. E ele pede a Deus: Senhor, abençoe meu filho Ismael. Aí Deus fala com ele assim: olha, a promessa é para Isaac, o descendente, um milagre vai acontecer. Mas diz as Escrituras que Deus fala assim: Deus levou em conta o pedido de Abraão. E ele diz assim: eu também vou abençoar Ismael. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, pais e mães. Vocês não fazem ideia como que Deus leva em conta o nosso pedido, quando nós intercedemos pela nossa família. Sofia estava com 1 mês de idade, sua barriguinha muito inchada. E nós não descobrimos o que era, fazendo exames, raio-x, levando para o hospital, com toda aquela preocupação, nada fazia aquela barriguinha diminuir, era algo anormal. E quando estava lá, depois de levar várias vezes no médico, quando a médica falou que talvez era necessário uma intervenção cirúrgica, eu deixei Alda lá no hospital, saí para fora do hospital, entrei dentro do meu quarto, no meu carro. E ali eu tive uma conversa que só eu e Deus sabemos. Quando eu voltei para o hospital, a barriga começou a desinchar. Irmão, vocês não fazem ideia, porque Deus é Pai. Quando um pai intercede, isso sobe como uma bomba diante dos céus. Quantos vão decidir interceder mais pela sua família a partir de hoje? Terceira decisão que esse homem tomou é a decisão de perseverar pela sua família. Diz o versículo 47 que ele ora. No versículo 48 ele é repreendido publicamente por Jesus. Se porventura não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus repreende este homem, toda aquela multidão que dependia de ver para crer. Mas este homem, longe de desistir da sua casa e da sua família, ele persiste, ele persevera, ele insiste. E no versículo 49 ele ora mais uma vez: Senhor, desce até a minha casa antes que o meu filho morra. Sua família é um bem precioso demais. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista da sua esposa, do seu marido, do seu casamento, dos seus filhos. Não desista até ver toda a sua família no altar de Deus, salva, liberta, curada, restaurada, transformada, porque nós servimos um Deus que tem poder para restituir, restaurar. Ele tem poder para ressuscitar, e Ele ressuscita pessoas mortas, mas Ele ressuscita casamentos mortos também. Ele ressuscita projetos mortos, Ele ressuscita relacionamentos mortos, Ele ressuscita igrejas mortas. Ele ressuscita porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há nada difícil. A única coisa que nós precisamos fazer é perseverar pela nossa família. Por último, tome a decisão de confiar na palavra de Jesus. Tome a decisão de confiar na palavra de Jesus. Sua Bíblia está aberta, o versículo 50.
Diz que Jesus abre a boca, e quando o Senhor abre a boca, coisas novas acontecem, milagres acontecem. E Jesus diz assim: vai, seu filho já está curado. E o homem creu na palavra de Jesus, confiou na palavra de Jesus. Irmãos, isso aqui para mim é maravilhoso, porque numa leitura rápida nós podemos não prestar atenção, mas lembra que o homem pediu que Jesus fosse até a casa dele, descesse, andasse 40 quilômetros, chegasse em Cafarnaum, talvez entrasse dentro da casa dele, colocasse a mão na cabeça do seu filho, o menino fosse curado. Mas agora Jesus simplesmente libera uma palavra de poder, e o homem agora tem que tomar uma decisão, confiar ou não na palavra de Jesus, e ele tomou a decisão certa. A decisão certa é confiar na palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. A decisão certa é confiar nas promessas de Deus. Ele creu que a palavra de Jesus era tão poderosa quanto a presença de Jesus. Ele creu que Jesus não precisava estar fisicamente em um lugar para que o milagre acontecesse. Bastasse uma palavra de Jesus e era suficiente. Meu irmão, nesta manhã, basta uma palavra de Deus. Basta. Jesus não está fisicamente neste lugar, mas porque a palavra dele está sendo pregada, a palavra poderosa de Jesus, milagres podem acontecer nesta manhã. Tome a decisão de confiar na palavra de Jesus. No nosso antigo templo, nós tínhamos um banner na frente, escrito assim: minha família no altar de Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Numa terça-feira de uma reunião de oração, uma das irmãs da nossa igreja, a irmã Zeni, depois da oração, falou assim: pastor, eu creio nesse versículo, e eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Confesso aos irmãos que o amém mais fraco foi o meu, meus irmãos. Mas ela falou com autoridade, crendo, confiando e se apropriando dessa promessa de Deus. Irmã Zeni tinha 2 filhos, tem 2 filhos, naquele tempo perdidos no mundo. O mais velho, o mais difícil. E o marido preso dentro de casa. Por uma coisa mirabolante, dentro de 6 meses, o filho mais velho, o mais terrível, se converteu. E se converteu nessas igrejas bem estranhas, mas Deus opera onde quer. Depois que ele se converteu, ele queria conhecer mais da Bíblia e veio para a nossa igreja. E o filho mais velho, convertido, mexeu com o pai e com o irmão mais novo. Numa sucessão de eventos e circunstâncias, irmãos, 1 ano e meio depois, eu estava batizando o marido da irmã Zeni, que hoje é um diácono da igreja, e seus 2 filhos. E como Deus sempre faz mais, batizei a nora também. Vale a pena confiar na palavra de Jesus. Vale a pena. Vale a pena confiar no poder, na presença de Jesus. São muitos os benefícios quando nós confiamos. São muitos os benefícios. Eu quero apresentar rapidamente alguns aqui para vocês. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos impulsionados a agir. Leia o versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e... Vamos de novo? O homem creu na palavra de Jesus e... Essa expressão não é do Facebook, ela é bíblica, hein? Partiu. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós partimos. Quem crê na palavra de Jesus não fica deitado em berço esplêndido, não. Quem confia na palavra de Jesus não desiste, não. Quem confia na palavra de Jesus não enfia sua cabeça dentro da terra como um avestruz, entregando os pontos, dizendo que não tem mais jeito. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos impulsionados a agir, a tomar posse da nossa terra prometida. E a nossa terra prometida é nós e a nossa família na presença do Senhor. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós estamos dispostos a enfrentar o inferno inteiro, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem confia na palavra de Jesus, dá um passo à frente, toma uma iniciativa, tome uma atitude. Fala com o irmão que está do seu lado, toma uma atitude, meu irmão. Toma uma atitude. Segundo benefício, quando nós confiamos na palavra de Jesus,
nós somos ministrados com uma paz que vai além do entendimento, porque o profeta Isaías diz que paz é fruto da obediência. O homem confiou na palavra de Jesus, obedeceu e teve paz no seu coração. E há um detalhe aqui nesse momento, é que um homem foi encontrar com o seu filho pelo menos 24 horas depois, porque quando ele pergunta para os servos que hora que o menino ficou curado, eles falam assim: ontem, a hora 7ª, já tinha passado já mais de 24 horas. Mas esse detalhe, só quem lê o livro Sua Família Precisa de Milagre vai descobrir. Terceiro benefício, quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos surpreendidos por boas notícias. Porque um homem voltava para sua casa, e ele encontrou com os servos no meio do caminho, e ele pergunta assim: a que hora que seu menino ficou curado? Meu menino ficou curado. E o servo diz assim: que hora que o meu menino ficou melhor? Os servos respondem para ele: melhor não, o seu menino já está completamente curado. Completamente. Irmãos, Deus pode nos surpreender. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai além das nossas expectativas. Em o nome de Jesus, volte a crer em todas as promessas de Deus. Preste atenção, este homem confiou na palavra de Jesus antes mesmo de se converter e afirmar a fé em Cristo. Isso está nos ensinando que se Deus ouve até mesmo a oração de um ímpio, quanto mais vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Se nós confiarmos nas promessas dEle. Quantas promessas que Deus tem para nós, nos 66 livros, para nós e para nossa casa. Nós precisamos voltar a descobrir as promessas de Deus para nossa família e voltar a crer com todo o nosso coração. Nós somos surpreendidos. Todo ano nós fazemos 40 dias de jejum e oração, nos valendo dos livros do pastor Edson Queiroz. Um ano retrasado desse, eu falei assim: irmão, nós vamos fazer mais uma vez. Preparem, vai entrar no jejum, pode preparar, porque Deus vai fazer grandes coisas. Porque quando a igreja ora, meus irmãos, os céus se movem. O inferno estremece, coisas novas acontecem na terra. Naquela semana, o marido de uma das irmãs lá da igreja me liga falando assim: pastor, eu quero que o senhor venha na minha casa. Esse homem, toda vez que eu pregava o evangelho para ele, ele apresentava o erro de alguém dentro da igreja como justificativo para não entregar a vida a Cristo. E eu pensei assim: coisa boa não me espera. E eu fui lá na casa dele, mas fui com fé. Entrei dentro da casa dele e disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei assim: não, adivinhação é pecado capital, não pode. Ele falou assim: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E aquela mulher que já tinha orado 40 anos pelo seu marido, em prantos, surpreendida na primeira semana de jejum e oração. Irmão, nós precisamos jejuar mais pela nossa família, viu? Nós precisamos orar e jejuar mais, com sabedoria, interceder, mas com barriga vazia. Jejua mais, faça a propósito de Deus, você vai ver o quanto que Deus vai te surpreender. Quarto benefício, quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos consolidados na fé. Consolidados. Nós crescemos na fé. Você crê, quanto mais você crê, você confia. Quanto mais você confia, mais você cresce. Repare que esse homem chegou diante de Jesus com uma fé vacilante. Ele precisava ver para crer, a fé no degrau mais baixo. De uma fé vacilante ele cresceu para uma fé perseverante, versículo 49. De uma fé perseverante ele cresceu para uma fé confiante, versículo 50. Diz Jesus: pode ir, diz a Bíblia, o homem creu, confiou. De uma fé confiante ele cresceu para uma fé confirmada, versículo 53. Quando ele ouviu da boca dos servos que o seu menino já estava curado, diz a Bíblia que novamente ele creu. Isso é fé confirmada. De uma fé confirmada ele cresceu para uma fé contagiante, porque não apenas ele creu, mas ele contagiou toda a sua casa para crer em Jesus. Por isso que o versículo 53 termina dizendo: ele, toda a sua casa, creu no Senhor Jesus. E a palavra aqui no grego é oikia. Meu irmão, que Deus te abençoe, te use, te leve ao nível da fé contagiante, para você contagiar todo o seu oikos, ganhar todo o seu oikos para Jesus. Amigos de trabalho, familiares, pessoas próximas, que esta cidade seja contagiada pelo povo de Deus que mora aqui. Por último, quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos abençoados com o melhor de Deus. Quantos querem o melhor de Deus? Levanta a mão.
Ô irmão, quando você levanta a mão, você não faz ideia como é que você me ajuda, é sinal que você não está dormindo. Glória a Deus por isso. Eu quero o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus desta manhã, porque o melhor de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o presente precioso, a pérola de grande valor, o tesouro de riqueza inestimável. Este homem e esta família não tinha Cristo Jesus ainda, mas a partir daquele dia Jesus entrou naquela casa. Mas eu uso essa expressão melhor de Deus, contrastando com a permissão de Deus. Eu não quero a permissão de Deus apenas, eu quero o melhor de Deus. Nesta família, por exemplo, a permissão de Deus era um menino doente, mas o melhor de Deus era a cura. A permissão de Deus era a crise, mas o melhor de Deus era a manifestação da sua glória. A permissão de Deus é essa família enfrentar um problema temporário, mas o melhor de Deus era dar a eles bênçãos eternas. A permissão de Deus era um menino à beira da morte, mas o melhor de Deus era um menino salvo e toda a família convertida. Deus tem o melhor para nós e para a nossa casa, creia nisso. O homem partiu para sua casa. Dentro em poucos minutos nós vamos partir para a nossa casa. Mas a maneira como nós vamos sair daqui determina se nós vamos receber algo ou não de Deus. Se você partir para a sua casa em rebeldia, a palavra de Deus diz que a rebeldia é como um pecado da feitiçaria. Em obstinação, em teimosia, e diz isso é como um pecado da idolatria. Não espere o melhor de Deus sobre a sua vida. Mas se pelo contrário você tomar a decisão certa e partir para a sua casa confiando na palavra de Jesus, se entregando ao Evangelho, submetendo a sua vida e a sua família ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Cristo, então posso lhe afirmar por palavra de Deus que coisas maiores ainda estão por vir sobre a sua casa. Coisas maiores ainda estão por vir. E vieram. Versículo 54 termina a história dizendo que este foi o segundo sinal que fez Jesus. Por que João, ele vem pontilhando? Este é o primeiro sinal, este é o segundo sinal. Ele queria criar nos seus primeiros leitores a expectativa de que coisas maiores estavam por vir e vieram. Porque o terceiro sinal foi maior do que o segundo. Cura de um homem paralítico, 38 anos paralisado. Ninguém me ama, ninguém me quer, minha família. Levanta, pega a sua cama e vai embora de uma vez por todas. Isso foi muito maior. Sabe por quê, meus irmãos? Porque neste milagre que Jesus opera, ele não apenas curou este homem, mas ele reescreveu a história deste homem. Porque nesse versículo, no original, significa assim: pegue a sua cama de uma vez por todas, no tempo verbal grego. Pegue a sua cama de uma vez por todas, nunca mais volte para cá. Jesus está cuidando do passado dele. Levante-se agora, neste momento, no seu presente. E daqui para frente, no seu futuro, continue andando. Deus não só curou este homem, mas reescreveu a história dele. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? É que dos dias mais tristes da nossa vida, Deus pode escrever os capítulos mais lindos da nossa história. Onde Jesus faz presente, algo novo acontece. Mas o quarto sinal foi ainda maior, porque Jesus multiplicou pães e peixes. Se no Antigo Testamento, quando Eliseu foi usado por Deus para multiplicar pães e alimentar 100 homens, este foi um milagre considerável, porque Deus mandou registrar este milagre. Imagine o que o Senhor Jesus fez então, que alimentou só de homens 5.000 homens. E como naquele tempo não tinha televisão, pode imaginar que tinha muita gente mesmo. Tinha muito filho, no mínimo 10.000 ali. Mas o quinto sinal foi ainda maior, porque Jesus vem andando por sobre as águas, aquieta a tempestade, aquieta o coração dos seus discípulos, e é interessante que ele vem andando sobre as águas para nos ensinar que o que põe medo em nós está debaixo dos seus pés. Mas algo maior aconteceu, o sexto sinal, João capítulo 9, jamais se ouviu que um cego de nascença veio enxergar, mas pelo poder da palavra de Jesus, não apenas foi curado, mas como deu um testemunho maravilhoso. Se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Mas algo maior estava para acontecer, o sétimo sinal, porque maior do que uma cura é a ressurreição de um morto. E em João capítulo 11, descreve que depois de 4 dias sepultado, pelo poder da palavra de Jesus, Lázaro se levantou dentre os mortos e saiu para fora. Mas algo maior ainda estava para acontecer, e João relata isso, porque nos capítulos finais, numa sexta-feira, o Senhor Jesus subiu ao Calvário e lá ele derramou o seu sangue precioso. E é por causa do sangue de Jesus que todos os povos hão de louvá-lo.
Mas algo ainda maior estava por acontecer, porque 3 dias depois, ele se levantou dentre os mortos, ele saiu da tumba, ele venceu a morte de uma vez por todas. E algo maior ainda estava por acontecer, porque 40 dias depois, ele foi assunto aos céus, diante de pelo menos 500 testemunhas. E assunto aos céus, algo ainda maior estava por acontecer, porque ele recebeu um corpo glorificado. E esse mesmo João encontra com Cristo lá na ilha de Patmos, em Apocalipse no capítulo 1. E quando ele olha para Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e diz que o Senhor Jesus agora tem os seus olhos como chama de fogo. E os seus cabelos são brancos como a branca neve. E que agora a sua voz não é mais aquela embargada pela sede, mas é como o som de muitas águas. O seu rosto não é mais o desfigurado de Isaías 53, que olhávamos para ele e nenhuma beleza vimos, mas agora o seu rosto brilha como o sol na força do meio-dia. Nas suas mãos não tem mais os cravos romanos. Não tem mais cravos romanos. Ele não é o homem das mãos furadas. Na verdade, o seu corpo foi restaurado completamente. E ele tem nas suas mãos um cetro de justiça, de majestade e de equidade. Seus pés não são mais aqueles empoeirados da Palestina, mas é como um bronze recozido e polido numa fornalha. Na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E algo maior ainda está por acontecer, meus irmãos, naqueles que confiam no Senhor Jesus. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai fender os céus. E Ele vai voltar com toda a sua glória. E algo ainda maior vai acontecer, porque nós vamos subir para encontrar com Ele. E algo ainda maior vai acontecer, porque nós também vamos receber um corpo glorificado. E algo ainda maior vai acontecer, porque nós seremos recompensados e galardoados por seguirmos e por servirmos a Jesus. E algo ainda maior vai acontecer, porque nós vamos ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, entre no reino que está preparado desde a fundação do mundo. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Quero convidar você a ficar de pé. Coisas maiores estão por vir. O milagre que a sua família tanto precisa, Jesus pode operar. Pode. E antes de orar, eu quero dar 1 minuto para você orar pela sua vida e pela sua família. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você a orar neste momento. A orar pela sua vida. A orar pela sua família. Meu irmão, quando você orar, lembre-se que o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca. Lembre-se também que Ele é onipresente, Ele está aqui neste culto, mas Ele pode estar onde estiver um da sua família agora. Lembre-se também que Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Não se constrange em pedir coisas grandes para Deus. Não se constrange em pedir milagres extraordinários para Deus dentro da sua casa, da sua família. O Jesus que opera milagres está neste culto, pela presença do Espírito Santo. Ele pode todas as coisas. Ele pode. Ore neste momento. Ore. Depois que você orar, eu vou orar. Clama pela sua família. Levanta a sua voz. Deus que intervém, Deus que age, Deus que opera milagres. Ele pode. Depois que você orar, se a sua família realmente precisa de um milagre, eu quero convidar você para sair de onde você está e vir aqui à frente. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque nós vamos orar. Mas só venha se a sua família precisa de um milagre. Se está tudo bem na sua casa, pode ficar onde você está. Mas se a sua família precisa de um milagre, vem, meu irmão, aqui à frente agora. Fique à vontade. Se você quiser se dobrar diante de Jesus, você está na presença do Senhor, não na presença de mediadores humanos. Você está diante do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os pastores sobem aqui para orar, interceder e levantar as mãos, nós vamos levantar um clamor pelas famílias da IBC. Você que está aqui nesta manhã, apresente a sua casa e a sua família. Enquanto o Ministério de Louvor estiver ministrando esta música poderosa agora, receba a oração, receba a intercessão, e você apresente a sua família diante do Senhor. Se não couber aqui na frente, ajoelhe onde você está mesmo, meu irmão. Joelhe-se diante do Senhor, clame a Deus pela sua casa,
Clame ao Senhor pela sua família. Tu podes, ó Deus, todas as coisas. Tu és o Deus de milagres, Deus do impossível, Deus que intervém. Em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Porque Ele vive. Meu túmulo estava morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, Amém. Que assim seja. amém. Que haja cura, Meu louvor seja eterno ao libertação nesta manhã. Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele Que assim vive. seja. Medo se esvai. Ouve a oração do teu povo. Jesus, eu sei Ouve a que oração da estou tua igreja, Senhor. seguro em tuas mãos. Desce até a nossa casa. Desce até a nossa Porque Ele casa. vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Que assim seja, Senhor. Nos humilhamos, ó Deus, diante de Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Orarmos às vezes tão pouco pela nossa casa, nossa família. Perdoa-nos, ó Deus, por esquecermos tantas promessas que o Senhor tem para nós e para nossa casa. Mas o Senhor é o Deus de novas oportunidades, e é por isso que nós estamos aqui. E nós oramos pedindo ao Senhor, ó Deus, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, faz outra vez, faz algo novo, muda a história da nossa casa e da nossa família. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Jesus aqui nesta noite, nesta manhã, neste lugar, curando, libertando, salvando, transformando. Deus Pai Todo-Poderoso, glorifica o nome do Teu Filho, porque é no nome de Jesus que nós estamos pedindo. Senhor Jesus, glorifica o Teu próprio nome, entrando, mudando, quebrantando, restaurando, ressuscitando nesta manhã. Faz mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Nos surpreenda, meu Deus, com a manifestação da Sua glória. Tu podes ir além das nossas expectativas. Olha para o Teu povo, ó Deus, que chora diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, interceda através dos gemidos inexprimíveis aqui neste lugar. E em nome de Jesus, clamamos a Deus por um milagre na nossa vida, por um milagre na nossa família, por um milagre nas famílias de Belo Horizonte. E fazemos um voto ao Senhor, meu Deus, a glória será dada ao Senhor. A glória será dada toda ao Senhor. Jesus pode operar milagres. A glória não será dada a nenhum homem, ó Deus, a nenhum pastor. Nós vamos glorificar ao Senhor.
E quando ouvimos o testemunho, ó Deus, do que o Senhor fez, nós vamos dizer que foi por causa do Senhor, não por causa do pastor Maurílio. A glória é tua, Senhor. A honra é tua. Fique à vontade no nosso meio, ó Deus. Oro, ó Deus, pedindo ao Senhor: abra as comportas dos céus, fenda os céus nesta manhã, desça, meu Deus, com toda a sua glória. E a mesma oração daquele pai é a nossa: desça até a nossa casa, antes que haja morte, Senhor. Desça até a nossa casa, ó Deus, antes que o casamento morra, antes que o relacionamento morra. Desça até a nossa casa, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, clamamos, oramos, recebemos nesta manhã, ó Deus, a ministração da Tua Palavra. Renovamos a nossa fé nas Escrituras, nas promessas sagradas. Elas são nossas. Tomamos posse pela fé nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo, meu irmão: eu recebo tudo que foi ministrado, toda boa palavra, toda promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu creio, eu espero grandes coisas do Senhor, e eu vou contar, vou testemunhar das grandezas de Deus e dos milagres que Ele operou no meu lar, na minha família, na minha casa. Aleluia.